Quero ler com você apenas o verso de número 7 e peço que depois da leitura você fique com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa trabalhar um pouco esse tema no nosso coração nessa manhã. Salmo 19, verso 7, a palavra do Senhor nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quero que você guarde essa primeira frase, a primeira parte do versículo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Vamos orar. Nosso Deus, no nome santo de Jesus, te louvamos e agradecemos por essa manhã. E te rogamos, Pai, ajuda-nos a ter no nosso coração não apenas o entendimento intelectual, mas, Senhor, ajuda-nos a humildemente estar diante de Ti, te rogando que o Senhor cuide de nós e que nossa vida, Pai, seja restaurada cada dia na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, todos nós aqui já vivemos ou observamos em algum momento a experiência de crianças, quando os pais estão ali naquele momento tranquilo para que elas comam, por exemplo, brócolis, né? Ou quando você quer que seu filho coma couve, ou algumas coisas assim um tanto mais complicadas, como cebola, essas coisas assim. E aí você tem que responder: por que, mãe? Por que, pai, que eu preciso comer esses negócios? E aí a sua cabeça começa a funcionar, né? Será que eu explico o valor de cada coisa verde para ele, para ela, né, de uma maneira científica, dizendo que lá no futuro isso tudo vai redundar em crescimento, em ossos mais firmes e coisas assim? Será que eu faço, de repente, conto um caos para dizer que é bom, que é gostoso? Né? Não, é maravilhoso, filho. Puxa vida, como é que você vai amar? O argumento você vai decidir qual vai ser. Mas o que você deseja de fato? Que a criança esteja alimentada, não é verdade? Se ela simplesmente entendesse assim: eu preciso comer, pronto, está resolvido o problema. Mas se o seu filho, né, se parece um pouco com os meus, com certeza ele vai argumentar: por que eu não posso comer um hambúrguer? Não é melhor a gente comer uma pizza? Né? E aí você, pai, você, mãe, tio, tia, etc., faz o exercício no seu coração: todo dia hambúrguer, todo dia uma pizza, todo dia filé. O que vai dar de resultado isso em médio e longo prazo? Queridos irmãos, o texto que nós estamos trabalhando, Davi está querendo trazer ao coração do povo israelita o quanto era necessário que eles não apenas conhecessem a lei de Deus, soubessem de cor, não apenas estivessem com aquilo na sua mente ali todos os dias, mas principalmente ele queria demonstrar os efeitos de se conhecer e obedecer a Deus para os seus súditos, para os israelitas que dia a dia saíam para as suas lidas, dia a dia conviviam com as situações do seu coração, as dúvidas, as perguntas, aquelas mesmas que eu e você carregamos no nosso dia a dia. Quem fez esse mundo que está ao nosso redor? Quando eu contemplo cada coisa tão linda diante de mim na natureza, para onde que eu devo observar? O que isso me remete? E esse salmo, ele escrito, cantado, muitas vezes trabalhado, tem esse teor. Não apenas de convencer aqueles que leem e cantavam, mas também mostrar para eles o quanto eles poderiam usufruir da vida com Deus. Se você prestar atenção, e eu pedi para que você estivesse com a sua Bíblia aberta, você vai ver que os 6 primeiros versículos mostram o que todo homem comum percebe. Eu e você olhamos num dia de manhã, logo que está nascendo o dia, aquela beleza do sol aparecer,
E a gente fica, às vezes, assim, tomado pela beleza, olhando para a situação graciosa que é o dia se abrindo depois de uma noite, e a gente muitas vezes é tomado de prazer, de alegria, de renovo. Mas a partir dali, o que isso vai comunicar ao nosso coração? Todos nós sabemos, irmãos, o que é nesse calor, você na sua casa tomar um banho mais frio. Mas o que nós desejamos quando saímos daqui e vamos para uma cidade de praia, e ali, ao contemplarmos a mesma água fria, a mesma situação de se refrescar, mas os nossos olhos e o nosso coração se enchem de uma maneira muito diferente, quando a gente consegue vislumbrar o oceano e pensar: que grandeza é essa? Que lugar maravilhoso é esse? E assim, nos 6 primeiros versículos, você vai observar que Davi escreve, mostrando para aquele povo que dia a dia eles poderiam observar grandes coisas na sua vida. Os céus proclamando que havia o Criador, que havia algo novo a cada dia, um dia discursando a outro de uma maneira silenciosa, mas mostrando o quanto as coisas podem ser renovadas e trabalhadas. Não se ouve a voz, mas dia a dia, irmãos, nós vamos contemplando coisas que mexem com o nosso coração. Mas mexem para onde? Mexem para o quê? E aqui a gente chega num entendimento de que qualquer ser humano, em qualquer lugar desse mundo, ele pode vislumbrar a criação e ter uma mensagem de que aquilo ali não veio ao acaso. Não veio de um sistema inesperado, de alguma coisa que do nada surge tudo o que nós vemos. Porque alguém teve que dar um start para tudo isso acontecer. É impossível do nada você chegar ao que você tem hoje, em matéria de criação, de vida, e todo esse complexo funcionando, né, de uma forma harmônica. Mas aí Davi vai entrar a partir do verso 7 até o verso 10, num contexto de mostrar que além da gente observar as coisas que estão ao nosso redor, há algo muito profundo que eu e você podemos chegar, entender, aprender e usufruir. E eu quero meditar com você então nesse começo que Davi faz a ligação dos versos 6 para o restante dos versos, que é a questão de entendermos da lei do Senhor, sua perfeição e o seu efeito na nossa vida. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Meus irmãos, a primeira pergunta que surge no nosso coração quando nós olhamos para esse texto é: por que Davi está asseverando isso? E a primeira questão que eu gostaria de trabalhar rapidamente com você é exatamente a noção de que a gente tem de que tudo ao nosso redor nos transmite conhecimento, né? Quando você vai num profissional de matemática, ele vai te mostrar diversas fórmulas, vai te mostrar diversos tratamentos que a gente dá com os números, com as relações entre eles, mas aquilo vai ser em algum momento, em algum instante, paralisado em uma situação que ele não ultrapassa, pelo menos até hoje, certos limites. E assim nós poderíamos falar da física, com seus intervalos, com seus buracos que poucos conseguem observar e a maioria não tem como explicar. Assim nós poderíamos falar de química, assim poderíamos falar da psicanálise e tantas outras questões. Em tudo nós vamos ver conhecimento, em tudo nós vamos ver pesquisas, em tudo nós vamos ver buscas, em tudo nós vamos ver algumas respostas. Porém, em todas essas questões, nada está ainda fechado, finalizado, ou de uma forma que seja complexa, mas de fato completa, traga as respostas que nós temos para as perguntas do coração. E aí o salmista vai dizer: olha, a lei é perfeita, porque a gente pode fazer todo tipo de pergunta, todo tipo de questionamento. E a lei do Senhor vai trazer não apenas as respostas, mas as aplicações das respostas. Vai trazer não apenas as aplicações das respostas, mas vai trazer para nós algo que muitas vezes nós nos questionamos. E essa segunda parte do versículo é algo que você pode perguntar ao seu coração: o que todo o conhecimento que existe humanamente falando
pode trazer de restauração para a minha caminhada? O que o mais sábio dos sábios pode provocar dentro do meu íntimo que me dê segurança para a vida, que me dê paz nas minhas relações com as outras pessoas, que me dê tranquilidade para contemplar esse mundo e eu, tão pequenininho, no meio dessa imensidão, me sentir observado, cuidado, amado, protegido. Não só agora, com a idade que eu tenho, com a força que eu tenho, mas para um pequenino e também para o mais ancião poder ter segurança na sua vida. E restaurar a alma é uma propriedade, irmãos, maravilhosa que eu e você podemos observar. Podemos nos inquirir, restaurar de quê? Em primeiro lugar, pode trazer no nosso entendimento o que é a vontade desse Criador, desse complexo tão lindo que é o nosso universo. Por que Deus criou tudo isso? Por que Deus me criou e criou a você? Por que nós temos esse tipo de relação humana que nós vemos nos nossos dias? A lei do Senhor é perfeita para nos mostrar isso, para nos dar esse entendimento, para fazer, irmãos, com que a gente venha romper com as nossas incredulidades, dificuldades, nossos questionamentos e avancemos. A lei do Senhor, ela é capaz então de revelar com limpidez o coração do Criador, a mente do Criador. E em nenhum lugar, em nenhuma ciência você tem o que é a revelação de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor é a revelação que nós temos. A palavra, a Bíblia, é a revelação do Criador para cada um de nós poder compreender quem fez isso tudo. Como essas coisas funcionam? Palavra, a lei do Senhor. Mas ainda, queridos irmãos, a lei do Senhor é a que pode revelar se eu e você estamos mesmo compreendendo as coisas e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei se você já parou para prestar atenção quantas vezes algumas pessoas chegam na mídia e em algum meio desses de comunicação que nós temos, e as pessoas dizem, olha, vamos emanar energias positivas para aquele lugar que está passando por essa crise nesse momento. Vamos nos juntar numa corrente de boas intenções. Vamos emanar boas vibrações. Vamos pedir as forças que estão nesse universo. E aí, querido irmão, a pergunta é, que forças são essas? Que vibrações são essas? Será que nós temos esse poder? Não sei se você já parou para pensar que muitos falam o tempo todo de algum sentimento, de alguma coisa que você sabe que é religioso, você sabe que tem a ver com o desejo de estar ligado ao transcendente, ligado àquilo que está acima das nossas petições, pensamentos. A gente sabe que tem alguma coisa ali e o texto diz isso. Mas quem pode dar certeza que a gente está sendo ouvido quando a gente está rogando alguma coisa àquelas forças, aos deuses disso ou daquilo, àquele tipo de motivação que está no coração? Somente a lei do Senhor é perfeita para trazer de fato restauração, preenchimento, religação da nossa alma com o Criador. Como saber se estamos realmente cumprindo a vontade desse Criador? Como saber, irmãos? Porque uma frase que é muito famosa desses nossos dias é aquela assim, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Ou seja, nós caímos na nossa era num subjetivismo que cada um acha o que quiser. Então você acha que é certo fazer isso, e o outro acha que é completamente errado, e para ele o certo é aquilo. Cada um segue o seu caminho, e a gente luta para dizer que está tudo bem. E nessa de que cada um tem a sua, a gente pode olhar no coletivo e ver o quão difícil é, até para nós falarmos a mesma língua, nos entendermos. Você quis dizer o que com isso? Ah, então o seu entendimento qual que é? Não, não é nada disso. Você não entendeu nada do que eu falei. Mas veja, em se tratando de nós a coisa já é assim,
Imagina com Deus. Quem de nós pode afirmar o que Deus quer? Quem de nós pode afirmar o que Deus ordena para nós? E eu quero trazer isso mais para nós aqui perto agora, porque muitos dizem assim: eu sei qual é a vontade de Deus, está na Bíblia. E aí, se a gente insiste um pouco mais, então vamos lá, pega a sua Bíblia e me mostra. Qual é a vontade de Deus para a minha caminhada? Qual é a vontade de Deus no sentido de eu constituir minha família? Com quem vai ser? Qual é a vontade de Deus dentro da minha profissão? É só para que eu exerça a questão de ter meu sustento, ganhar meu dinheiro, aferir meus lucros? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma para que a alma não seja escrava de mais nada, a não ser do próprio Deus, entendendo qual é a vontade dele a cada dia. E por último, queridos irmãos, a lei do Senhor é perfeita, nos restaura a alma, porque ela pode agora nos levar a uma comunhão profunda com Deus. E aqui falando muito para quem crê, quantas vezes, irmãos, nós estamos dentro de uma batalha com a gente mesmo, apenas para cumprir certos preceitos que a gente julga que é a vontade de Deus. Os crentes do isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. Mas e se misturar esse com aquele? Pode? Ah, não sei. Agora ficamos numa dúvida. E a gente não percebe, irmãos, que Deus, na sua palavra, no seu ensinamento, através de Jesus na cruz, Ele trouxe para nós a possibilidade de termos comunhão, alegria na nossa vida. Não apenas a contemplação, mas o usufruir da natureza que Ele nos deu. Não apenas a questão de entendermos cientificamente como funciona um dia depois do outro e a gravidade que mantém os astros lá em cima, mas nós usufruirmos disso no sentido de ver que tudo isso é cuidado de Deus para com aquele que Ele ama. Comunhão. A questão, meu irmão, minha irmã, de dia a dia você experimentar que Deus está presente na sua vida, está com você para te livrar do medo, dos medos, das dúvidas. Deus está dia a dia consigo para que você tenha dia a dia a percepção do quanto você é amado, quanto você é querido. E mais do que isso, você tenha no seu coração a possibilidade de emanar esse amor para outra pessoa, de levar isso para um próximo e de falar: Deus te ama, Jesus te ama de verdade. Quando nós começamos essa meditação, a gente trouxe o exemplo da criança. Mas eu gostaria que você terminasse esse momento de meditação não pensando em alface, brócolis ou coisa assim, mas pensando, querido irmão, querida irmã, nessa vida que nós estamos vivendo, você é adulto, grande, num mundo complexo em que as pessoas têm relacionamentos cada vez mais truncados, num país onde a gente está vendo dia a dia tantas situações de separação. Será que eu e você temos pensado no quanto a lei do Senhor de fato é perfeita? E sendo perfeita, o quanto ela pode ser aplicada na nossa vida? O quanto ela pode ser aplicada no meu relacionamento com você? E se nós já sabemos disso, entendemos isso, a gente pode se perguntar: será que nós temos nos submetido à lei, à palavra de Deus, de tal sorte, irmão, irmã, que a gente não fique tirando de trás da orelha argumentos, dizendo apenas que isso é bom ou não? Não, até aqui a Bíblia permite, então eu posso ficar à vontade. Será que a gente não tem, nesses nossos dias, irmãos, talvez como aqueles pais que querem convencer alguém, a gente tente se convencer de alguma coisa, de alguma questão, mas não temos mergulhado na lei do Senhor para aprendermos de fato o que Ele quer de nós? O quanto você sabe, biblicamente falando, da sua caminhada, do seu problema de saúde, da sua dificuldade com a pessoa A, B ou C? O quanto você sabe, biblicamente, sobre a sua profissão, o que você faz com ela? Ou o que você faz dela? Ou a falta dela na sua vida? Baseado nisso tudo, eu gostaria de concluir essa palavra te convidando
para você estar presente na escola dominical. Porque uma das coisas que nós precisamos, irmãos, é ter de fato um comportamento de crente em meio a crentes. E na escola dominical nós vamos estudar nesses próximos 8 domingos, em meio às nossas relações de edificação mútua, alguns pontos que a gente precisa sempre se visitar. Porque uma coisa que o crente não pode ser é um crente de decoreba. Guardo alguns pontos, mas não consigo ter no coração as respostas para o meu dia a dia. Nesses próximos 2 domingos nós vamos estudar isso, a questão da palavra de Deus na nossa caminhada. E eu queria te incentivar, querido irmão, querida irmã, a você fazer um exercício de investigar, caminhar, pensar e trazer para o seu coração não apenas dúvidas, mas buscar respostas na caminhada com Deus. Nos domingos 3º e 4º, nós vamos avançar para outras questões. Mas eu queria te convidar a participar desse momento, entendendo que você não tem compromisso só com você, mas tem um compromisso com outros nessa sua jornada de vida. E nas dúvidas, nas dificuldades, nos sonhos, nos projetos, será que nós vamos cair na argumentação de responder, porque é bom, porque é necessário? Ou nós vamos ter a coragem de dizer, vamos estudar isso à luz da Bíblia? Vamos ver como é que a gente pode caminhar? No final desse salmo, Davi diz que por conta de aplicar a lei do Senhor ao seu coração, ele é tratado, é cuidado e é transformado. Basta você ler dos versos 11 a 15 aí do seu texto. E que assim seja na nossa caminhada, irmãos. Que a gente possa avançar na vontade de Deus para os nossos corações. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Bendito, Senhor. Bendito seja o Deus de toda a revelação, a providência que nos faz dia a dia entendermos, ó Deus, o mundo em que estamos, a condição que nós estamos passando e, ó Deus, o teu querer para nós. Pai eterno, louvado seja o Senhor, porque se tem algo que é tão sublime na lei, no testemunho, nos preceitos, nos juízos, ó Deus, é que todos eles se dizem a Ti. A lei é do Senhor e não nossa. O Senhor é o Deus que se revela e não nós somos aqueles que Te descobrem. O Senhor se revela a nós, louvado seja o Teu nome por isso. E eu Te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha cada vez mais se revelar a essa Tua igreja, trabalhando no nosso coração, na nossa mente, nos educando, nos ensinando, Pai, sobre nós mesmos e sobre Ti, sobre nossas relações cotidianas, sobre os nossos sonhos, planos, os medos. Trabalha no nosso coração a cada dia, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a ter realmente um coração vencedor, um coração, ó Deus, vivo, sorridente, diante desse mundo em que nós vivemos. Que saibamos, ó Deus, testemunhar da Tua bondade, mas principalmente desfrutar da Tua bondade a cada dia. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor, irmãos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o amor indizível de Deus, nosso Pai Celestial, que a doce consolação, a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo repousem sobre nós aqui reunidos, sobre os irmãos que acompanham esse momento de culto das suas casas, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada nessa terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém, graças a Deus. Nosso culto está se encerrando, nós vamos ter um comunicado agora para você se inteirar um pouco mais das nossas atividades de escola dominical.